Nesse editorial, eu pretendo tratar com vocês sobre a viagem do Lula para a Índia e a tragédia do Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre a questão dos militares. Algumas matérias da imprensa trazem à tona por que os militares estão, sabe, tão mal conceituados na visão do brasileiro. A gente vai falar também sobre gente que simplesmente fez campanha para o Lula e hoje diz para desistir do Brasil. A gente vai entender um pouco tudo isso. A gente vai falar um pouco sobre a política no Brasil, como ela é. Bora começar? Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. E tem tempo que eu não falo isso para vocês. Quem é raiz, acompanha desde o começo, sabe que eu começava os vídeos assim. Tá bom, mas hoje acho que vocês já me conhecem até demais. Se puder dar um like, curtir, compartilhar, isso ajuda muito, tá? Bora começar com essa matéria aqui do O Antagonista. O amor venceu. Um amor que, se você pegar as definições de amor, que é paciente, cuidadoso, amor tolerante. Mas nesse caso, o amor de hoje, o amor que eles dizem, é um amor vingativo. Um amor mais parece com ódio. Dá uma olhada nessa matéria do antagonista. O desprezo de Lula pelas vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul. Ao invés de visitar as vítimas da chuva, Lula ficou no Palácio do Planalto na quarta. Ontem foi acompanhar os desfiles de 7 de setembro e saiu do país. Infelizmente, ele embarcou para a Índia. Nem um mínimo de sensibilidade às mais de 40 mortes no Rio Grande do Sul. Aquele povo que ele acha que é fascista, aquele povo que ele acha que é a escória da sociedade e escolhe o seu opositor, o antagonismo do Lula, que é Bolsonaro. Então, para essa classe, só quero o desprezo total. E aí, vindo de alguém que disse que era o governo da pacificação, do amor, da democracia, que governaria para todos, isso sim é destilar o ódio. A pena é que nem todos os jornais têm coragem de mostrar o que efetivamente acontece no Brasil. E eu tenho que tirar o chapéu e dar os parabéns para o protagonista nessa matéria. É nítido. Não há um pingo de sensibilidade. Ciro Gomes foi certeiro ao dizer: Lula só está voltando para se vingar do povo. O povo nordestino está sentindo. O povo nordestino está sentindo na pele. Cortes de Bolsa Família, corte de auxílio gás. Questão São Francisco, que não teve melhoria nenhuma. Contrário. O comércio lá tá. Lula só quer viajar, pagar de bom samaritano. A mídia passa pano, o dinheiro rola solto. E a primeira dama de vermelho, desfila no 7 de setembro. Também não se importa com. Matéria do Conexão Política. Decolando para a Índia, vou ter muito tempo para tuitar. De Janja em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. Publicação que já foi vista por mais de 1 milhão de vezes, inclui risadas, deboche ao povo. Né? É isso. Tá indo para a Índia passear e gastar o nosso dinheiro. Sabe, eu descobri que eu sou um verdadeiro idiota imbecil. Eu sou um babaca tremendo. Porque a Xuxa, aquela pessoa que é tão iluminada, lembra da Xuxa? Aquela Xuxa. Disse que vai mudar até o Velho Testamento, precisa ser mudado, ela precisa mudar a Bíblia. Essa pessoa iluminada. Ela estava fazendo uma live com a Dama de Vermelho, a Janja. E aí,
no momento da live, um internauta questionou os gastos. Vocês estão gastando muito dinheiro público. A Xuxa, pobre, iluminada, sensibilizada com as causas dos mais necessitados, disse que aquilo é coisa de gente idiota e imbecil. Então eu descobri que eu sou um idiota e imbecil ao questionar, ao achar um absurdo o gasto público desse governo, ao achar que este é o pior governo que se possa imaginar, porque não tem respeito às contas públicas, não tem respeito ao cidadão, não tem, no mínimo, empatia ao povo do Rio Grande do Sul, que é um povo maravilhoso, que hoje está sofrendo. E esse, desculpe, não é o governo. É um governo que destila ódio. É um governo que destila desprezo. Então, ele simplesmente atrai pessoas iguais. Mas eu sou um imbecil por pensar isso e acredito que a grande maioria da população também, por não querer gastos como mais esse que essa turma insensível está indo fazer lá na Índia com o nosso dinheiro, com o meu dinheiro e com o seu. Mas aí, agora mudando, a gente precisa fazer uma reflexão sobre os militares e sobre como os militares estão fazendo parte desse sistema. Estão fazendo parte e estão merecendo cada detalhe que está acontecendo nessa estrutura. Dá uma olhada nessa matéria do Estado de Minas. Lula, isso há 2 dias atrás, diz que militares se apoderaram do 7 de setembro. O presidente associa a falta de vínculo ao 7 de setembro à data em que é comemorado o Dia da Independência do Brasil ao regime militar. E aí, teceu críticas e mais críticas aos militares. Militares que precisam ser desbolsonarizados. Bolsonarizados estão e precisam ser retirados. Será? Militares que têm que ser retirados da política já tramitam um projeto de que militar não pode participar da política. Militares que precisam ter retirado o artigo 42. São esses mesmos militares. Que antes eram considerados as Forças Armadas. Hoje, matérias jornalísticas como o da Cruzoé, do antagonista, chamam de Forças Desarmadas e Coniventes. Olha o que diz essa matéria. Agraciados com verbas bilionárias e com a garantia de que não terão seus interesses questionados, militares entram no jogo do Lula. Seria, enfim, a nova ditadura militar acontecendo no Brasil? Ditadura militar porque os militares são coniventes e estão alinhados a essa ditadura? Será? Vocês precisam entender que hoje, de pintores de meio fio, eles são elevados ou rebaixados, não sei, a entregadores de lanche. Serve essa matéria para vocês verem. Terra Brasil Notícias. Soldados do Exército servem lanche para militantes de esquerda que comparecem ao desfile em Brasília. Todo mundo lambuzado. Que coisa maravilhosa, né? O vídeo foi publicado aqui com os militares servindo lanche e cachorro-quente para os militantes de esquerda. Nesse mesmo 7 de setembro, que teve roubos de celulares, em que teve tentativa de abuso, esse é o espectro, esse é o reflexo. Ainda tem quem diz que é o lado civilizado da história. Mas aí, eles tentam até fingir que não estão satisfeitos com isso. Mas não é bem assim que funciona. Tá? Alguns militares não olharam para o presidente enquanto desfilavam. Isso ficou claro durante o desfile da cavalaria. Os militares passam em cima dos cavalos e fingem prestar continência para colocar a mão sobre o rosto e evitar olhar para o presidente Lula, disse repórter especial em Brasília, Ruth Moraes, ao programa Oeste Sem Fio.
Matéria da Revista Oeste, só se for de vergonha. Só se o motivo dessa não continência for vergonha. Porque, como bem deixou claro a revista Cruzoé, verbas bilionárias foram repassadas ao Exército. O governo também deixou claro que não pretende fechar canais de financiamento. A defesa disporá de 6 bilhões de reais para 14 projetos estratégicos. Entre eles, o submarino nuclear, que sozinho deve consumir algo em torno de 2 bilhões de reais para produzir um submarino. Outros 835 milhões de reais serão destinados ao Exército para a compra de blindados e recuperação da frota. No primeiro orçamento do governo, a defesa tem um terceiro maior valor reservado, 126 bilhões de reais, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Você entendeu agora? Agora você entendeu o porquê os generais, os militares são tão alinhados ao governo Lula? Vamos repetir para você ver. No primeiro orçamento do governo Lula, a defesa tem um terceiro maior reservado, 126 bilhões de reais, ficando apenas atrás da saúde e da educação. E aí? Entendeu, né? É fácil de entender. Agora, a gente vai falar de uma outra pauta com vocês. Você viu que teve muita gente que tinha um objetivo: desmascarar o Bolsonaro. O quanto o Bolsonaro era um ser desprezível. O Bolsonaro era o indivíduo que era autoritário, gastava muito dinheiro, populista, genocida, machista, homofóbico, racista, tudo mais que você possa esperar. E aí, jornalistas, influenciadores resolveram dizer para o mundo que precisavam desmascarar o Bolsonaro. Foi essa publicação aqui do Mainardi. Diogo Mainardi fez a seguinte postagem: desista do Brasil, cultive seu jardim. É meu conselho afetuoso nesse 7 de setembro. Para quem mora na Itália, rico, sem qualquer preocupação e ainda ganha o dinheiro aqui no Brasil, tudo, participando dos eventos que tem. É fácil demais dizer para desistir do Brasil. Eu quero ver você falar para desistir do Brasil para a pessoa que vive aqui, para a pessoa que paga os impostos aqui e para bancar tudo isso. E a responsabilidade é nítida e clara de todos vocês. Tem responsabilidade, sim. Críticas a Bolsonaro existiram e muitas, e isso é da democracia interessante. Só que pessoas como o Diogo Mainardi fizeram campanha pró-Lula. E hoje, enquanto o cidadão brasileiro está aqui, vem dizer desista do Brasil? Pois é, nem todos têm uma certa covardia em desistir, não. A gente não tem opção. Esse é o nosso Brasil e não dá para desistir. Aí, a gente vai continuar falando o que precisa ser dito aqui. Beleza? Vamos lá, mais uma matéria. A máquina pública continua com o objetivo principal: combater toda a criminalidade do mundo configurada na pessoa do Bolsonaro. Matéria da Gazeta Web. Viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos foi ilegal, indica órgão do Tribunal de Contas da União. Unidade de Auditoria Especializada do Tribunal de Contas da União apontou não haver justificativa lógica e aceitável para a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Tribunal de Contas da União, eu novamente posso concordar com vocês. Se vocês me disserem qual a justificativa do Lula gastar milhões nas viagens dele, sendo que tem embaixadas para ele ficar. Tribunal de Contas da União, eu posso até concordar com vocês. Se vocês me explicarem por que o Lula levou uma comitiva gigantesca para a China e milionária, inclusive o líder do MST. Qual o interesse público do líder do MST ser bancado com dinheiro público
uma viagem para a China. Já que nós estamos falando de viagem, tirar o Tribunal de Contas da União. Hã? Você já parou para avaliar as viagens da Janja e do Lula? E por que a Janja tem que estar em todas as viagens do Lula? Absolutamente todas. É lua de mel? É uma lua de mel extensa demais? Ou ela é cuidadora? Qual o objetivo público? Qual o interesse público que não traz a ilegalidade da primeira-dama estar em todas as viagens do Lula? Pois é. Aí, quando tiver essa visão imparcial, tá tudo bem. Aí sim tá tudo bem. Mas o fato é que a gente sabe hoje que o Dino responde a um pedido de impeachment que foi protocolado pela oposição por utilizar a máquina pública, em especial a Polícia Federal, para perseguir opositores. Típico de uma democracia relativa. Respondem impeachment. O Lula também. Será que o Tribunal de Contas da União também faz parte disso? Vamos lembrar que alguns tribunais de conta recebem esposas de governadores petistas para atuar nos tribunais de contas dos estados. Será que o Tribunal de Contas da União também será parcial? Ou será que não? Aqui ele está investigando da forma que precisa ser. O grande fato é que a gente sabe muito bem, sem sombra de dúvidas, há uma preocupação muito grande em estabelecer crimes gigantescos do Bolsonaro. Temos que mostrar que o Bolsonaro também é corrupto. Embora eu não consiga encontrar um mensalão, um petrolão, nada disso. Embora não tenha Gedel Vieira com 50 milhões dentro de um apartamento. Pois é. Esse é o Brasil. Vamos falar de ilusão? Vamos falar de teoria da conspiração? Vamos falar de nova ordem mundial, que segundo a esquerda e a imprensa nunca existiu e é uma ilusão? Na véspera do G20, o premier da Índia, que está recebendo o Lula agora, faz apelo por uma nova ordem mundial após a Covid. Pois é, né? Que coisa! Veja essas e outras notícias no site da Revista Oeste. Então, o premier diz que precisa fortalecer, estabelecer, vincular a nova ordem mundial. E aí, é um grupo ligado ao BRICS, a China, Rússia, que tem tentáculos em todos os países de esquerda e vinculam para que a esquerda seja um país, uma força dominante na cadeia mundial. Ao passo que a gente consegue perceber que tem recursos da China na imprensa brasileira. Foi veiculado. Que tem a Rússia cooptando pessoas, sequestrando pessoas de Cuba para levar e lutar na guerra da Ucrânia. Pessoa faminta, morta de fome, sedenta, é cooptada pelos russos, levada para a Rússia para lutar na Ucrânia como se russo fosse. E aí, dizem que são os imperialistas que estão indo longe demais. Não entendem nada de história essa turma. Vamos lá, Folha de São Paulo. Dino antecipa investigações e expõe direção da PF mais política e próxima ao governo. Isso, por si só, já é motivo suficiente para impeachment num país sério. O problema é que é no Brasil, não é num país sério. Pois é. É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do editorial. Amanhã, sabadão, a gente está aqui com vocês, trazendo mais conteúdo. Enfim, muita coisa acontecendo e, assim, o triste é que não são coisas boas.
são coisas que a gente precisa encarar de frente. Afinal, eu ainda não estou disposto a desistir do meu Brasil. Certo? Você. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. E se ficou até o final, coloca no comentário para mim. Fique até o final, gostei do conteúdo. Ó, o pessoal me fez um comentário. Eu tô sentindo falta do quadro do leão. E ó, gente, tá aqui atrás, ó. Tá aparecendo ali. Tem um outro ali também, ó. São 2 quadros de leão. Tá vendo? Estão aparecendo aí. Certo? É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado pela confiança. Cada vez que vocês me aceitam na casa de vocês para falar sobre esses assuntos pesados, a gente compartilha essa mesma vontade de brigar por um Brasil melhor e, enfim, desistir é o que não podemos. Certo? Grande abraço, fica com Deus. Obrigado por ter me recebido na sua casa. Amanhã cedinho, viu? Vamos acordar cedo e vai ter mais um editorial para vocês aqui. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.